Pronto. A paz do Senhor Jesus para todos, mais uma vez nesta noite de quinta-feira. Hoje são 18/7/2024. Eu quero já agradecer a vocês que têm nos acompanhado aqui no canal Podcast com o Pastor Afonso. E eu sou muito grato pelos seus compartilhamentos, pelos seus likes. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva. E hoje nós estamos sendo agraciados com a presença do nosso pastor Paulo, o mesmo congrega na igreja IGAD. Logo após estarei passando a palavra para o mesmo, para que ele venha se apresentar, porque já esteve aqui, não é a primeira vez. Só que a primeira vez, gente, ele não trouxe o violão. E hoje estaremos sendo agraciados com o violão, com o pastor, o ministério dele, Deus agraciou ele também com o louvor. Então, eu quero já agradecer a você, todos os participantes, você que tem intercedido, você que tem orado por esta obra, você que não comenta, mas está aí na total concordância. Continue orando por esse projeto, que o objetivo aqui é levar as boas novas de Cristo. E você que pretende anunciar o seu comércio, fazer algum pedido. Por exemplo, tivemos aqui, pastor, uma solicitação de doação de sangue. E, por misericórdia, pela graça do nosso Jesus Cristo, fomos agraciados com 10 bolsas de sangue para a pessoa que estava precisando. Amém. E, a princípio, era até um tipo de sangue meio complicado. O negativo. O negativo. É o meu sangue. É o teu... O meu é o positivo. O positivo, Eu né? sou doador universal. Olha aí. Então, não se restrinja, fique à vontade. Pastor, como é que eu entro em contato com o senhor? Através do canal, você pode digitar aí. E também pelo WhatsApp, é o 71982-542952. Você fala diretamente comigo. Agora, vou estar passando a palavra para o nosso pastor Paulo, para que aqueles que não conheçam tenham essa oportunidade. Pastor Paulo, fica à vontade. Amém. A paz do Senhor, pastor Afonso, a paz do Senhor, meus irmãos que são aí já assíduos no canal, né, do podcast Pastor Afonso. Para mim, né, é uma honra estar aqui novamente. Né, quando recebi o convite, né, a gente ficou procurando ali uma data, né, para poder ir, mas aprove a Deus que fosse hoje, né? Isso. E eu louvo a Deus, né, por esse canal que Deus tem aberto através de sua vida e sei que muitas pessoas têm sido alcançadas. E eu já quero deixar aqui um apelo para as pessoas, né, para que compartilhem, né, para que se inscrevam no canal, para que, né, curtam, Amém. Comentem, Amém. Porque com certeza vai dar relevância ao canal e vai fazer com que chegue a mais pessoas, tá bom? Que esse é o objetivo. Amém. E para quem não me conhece, né, Glória eu sei que muita gente já me conhece, mas para quem não me conhece, eu sou o pastor Paulo, pastor da IGAD, Ministério IGAD. Vitória. Sou casado com a Solange, aqui, minha esposa Solange. Com ela eu tenho 2 filhos, né? O Diogo, mais velhos, que mora em Serrinha, já casado. E o meu caçula, com 16 anos, que é o meu baterista, Guilherme. Isso. Né? Então, sou daqui do bairro de Plataforma, nascido e criado aqui. Passei um período em São Paulo, 20 anos em São Paulo. Né? Retornei para cá e estamos aqui fazendo a obra de Deus, trabalhando para o reino. Hoje o senhor é líder. Me fale um pouco sobre a sua participação na Igreja IGAD. Pastor, assim, o Ministério IGAD, eu já até falei isso na outra oportunidade, ele foi fundado por um pastor missionário, pastor Henrique. Mas desde quando eu assumi o ministério, que ele deixou de ser um ministério internacional como começou, né, passou a ser um ministério independente, e pela misericórdia de Deus, né, eu fui escolhido a ser o pastor presidente. Nós tínhamos, na ocasião, a congregação de São Paulo, né, e aqui em Salvador 2 congregações. E atualmente, né, nós estamos apenas com a congregação, eu estou responsável apenas pela congregação ali no Bariri, Plataforma Novo Cemitério. Né? Sim. Pelo fato de Plataforma agora ter sido emancipada, a gente pode até depois, né, entrar nesse assunto, né? A congregação de Plataforma foi emancipada. Fica à vontade. Tá bom? E a dúvida que o senhor também tiver. Então hoje a minha responsabilidade é só com uma congregação, porque a minha visão, eu nunca tive essa pretensão de rede de igreja, de fazer uma rede com muitas igrejas, não.
se Deus permitir a gente abrir outra congregação, vai ser com esse formato, emancipação. Isso. Né? A igreja plataforma vai ser estruturada, a gente vai dar toda a ajuda financeira, depois que a igreja tenha corpo, tiver uma independência financeira, tiver um grupo de obreiros, né, responsáveis e idôneos, aí a gente emancipa e aí os irmãos continuam a marcha e nós continuamos parceiro. E o né? corpo de Cristo crescendo. É isso. E essa é a minha visão. Esse é o objetivo, né? Assim, pronto, estamos felizes. Eu quero já agradecer a presença do senhor por estar nos atendendo a este convite. Eu confesso que o canal está sendo bastante, por misericórdia, agraciado com a presença do senhor. Quem conhece o pastor Paulo sabe do que eu estou falando, testemunho, né? Assim, exemplo de vida e eu fico sem palavras. Que Deus continue abençoando. O senhor sempre me honrou, né? Sempre esteve ali me levando. Mas há essa, né, parceria. Inclusive, quero até, né, de aproveitar a oportunidade, a gente vai marcar para o senhor estar levando a palavra lá novamente. Viu? Jesus. O senhor sempre, o Ministério IGAD, chega a ficar um pouco emocionado. Porque o Ministério IGAD me abraçou. Pastor Paulo, sempre estávamos juntos ali, ministrando. E essa palavra aí, eu tenho muito cuidado, né? Se a gente não souber aplicar o eu, parece que está tendo uma questão de exaltação, mas minha intenção não é essa. Por misericórdia, ministrei sem deixar estragos. Sim. Que é a minha preocupação. Sim. Não deixar estragos, não deixar dúvidas. Sim, com certeza. Não lançar problemas para os pastores. Com certeza. Porque nós, como pregadores, temos que ter esse cuidado. Mas vamos estar assim orando. Amém. Pedindo a Deus a direção. Eu vou pedir para o senhor estar fazendo essa oração. Amém. Enquanto eu testifico ali a câmera, para ver se está 100%. Está certo. A gente não perde a nossa gravação. Amém. Pode orar. Vamos orar. Amém, Cristo. Convido vocês também a estar, né, assistindo, vai assistir, que ore também conosco nesse momento. Pai de amor e de bondade, nós te louvamos, meu Deus, por essa oportunidade. Sim, meu Deus. O Senhor tem, Deus, dado esse recurso, meu Deus, para que possamos alcançar vidas. Sim, meu Deus. E que através, Pai, de muitas pessoas que já passaram por aqui, Senhor, seja por testemunho, seja, meu Deus, trazendo uma palavra, eu creio que o Senhor tem alcançado muitos corações. Obrigado. E o nosso desejo hoje, Pai, não é diferente. Nós convidamos a presença do Teu Espírito Santo para que esteja aqui, para que nos use, meu Deus, para que possamos ser canal de bênção, Pai, na vida das pessoas que vão assistir esse podcast. Eu peço também, meu Deus, que o Senhor continue abençoando a vida do pastor Afonso, sua esposa, sua filha. Meu Pai, que esse espaço que Ele reservou aqui, meu Deus, que aqui eu não vejo como outra coisa, eu vejo aqui como espaço, meu Pai, de adoração, para que o Seu nome seja exaltado, que o Senhor continue honrando o Seu filho, que o Senhor continue abençoando, e que o Senhor Deus dê a ele, Pai, resiliência, meu Pai, para que ele nunca desista, meu Pai, devido às dificuldades, mas que o Senhor possa em cada dia, Senhor, fortalecer, encorajar, para que ele possa entender, meu Deus, que esse chamado vem da Tua parte, não vem da parte do homem. Então, Senhor, eu te peço isso, meu Pai, que o Senhor possa, meu Deus, derramar Suas bênçãos sobre este lugar, sobre este lar, Pai, em nome de Jesus, e que o Seu nome seja sempre glorificado aqui neste canal. É isso que eu te peço, Pai. Peço que o Teu Espírito Santo esteja conosco aqui, nos conduzindo sobre tudo aquilo, Pai, que nós vamos falar. Que não seja nada de nós, mas sempre o Senhor. Que seja sempre o Senhor sendo glorificado aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Quando eu entrei em contato com o Senhor, tivemos uma preocupação sobre o bate-papo, sobre o tema. E o Senhor disse que estava preparando um tema. Fique à vontade. Em nome de Jesus. Meu pastor, eu tinha falado com o senhor, né, que inclusive da outra vez que eu vim aqui, nós abordamos sobre a questão do fim dos tempos, falamos sobre a volta de Jesus. É um tema que eu sempre tenho colocado em pauta na igreja, né? Eu tenho sempre trazido à igreja essa advertência. Isso. E hoje a gente caminha praticamente como se fosse assim um complemento, porque naquele dia a gente foi até um tempo bom. Sim. Mas eu vou trazer mais algumas coisas, né, sobre os perigos, né, em que nós temos visto, em que o Evangelho tem trilhado, né, e o que nós queremos trazer hoje, a minha ideia hoje, pastor, é levar as pessoas a pensar. Não estamos aqui como dono da verdade, né, mas o que eu gosto de colocar as pessoas lá na igreja,
Segunda-feira eu estava dando doutrina para os irmãos, eu falo para os irmãos, o meu desejo é que vocês sejam aqui como os irmãos bereanos. Né? Pesquise, que você se aprofunde na palavra. Eu vou me esforçar ao máximo para poder estar buscando verdade, passar para vocês. Né? Mas se porventura o pastor Paulo algum dia sair daqui das escrituras, vocês têm autoridade para dizer, pastor, eu não entendi isso aqui, pastor, eu não concordo com isso aqui, e a gente vai procurar dentro do entendimento. Né? Como eu disse, não sou dono da verdade, tenho muito zelo com a palavra de Deus, muito zelo mesmo. Chega a me estremecer, pastor. Isso. Muito zelo. Isso. O senhor falou agora há pouco a respeito do sempre a gente te honrou. Sim, por que a gente sempre honrou o pastor Afonso? Porque eu sempre tive, né, essa confiança, sim, de entregar, né, o altar da igreja para o senhor ministrar, porque o senhor prega a palavra, pastor. Sim, eu gosto. Porque, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Sim. Muitas pessoas, né, lá até da própria congregação, falam assim, poxa, que às vezes vem em outros ministérios, cada semana um pregador diferente, toda semana um pregador diferente. E hoje, meu pastor, está muito difícil, né? Porque tem muitas pessoas que elas têm perdido referência, né? E você trabalha a sua congregação durante um ano inteiro, ensinando na palavra doutrina, depois vem um camarada lá em 30 a 40 minutos, ele vai lá e distorce tudo. E uma má interpretação, a gente não tem noção do estrago que pode fazer na mente das de um ouvinte. E, infelizmente, as pessoas também hoje, ela tem uma tendência a buscar alguma coisa que ela se encaixe. Sim. Esse é um perigo. Sim. Né? Ninguém gosta de ser confrontado. E eu digo sempre isso, o dia que eu for no culto e a palavra de Deus não me confrontar, eu preciso me avaliar. Porque a Bíblia diz o quê? Que nós estamos aqui em busca da perfeição. Diz que a gente vai brilhando, sim, brilhando, até se tornar dia perfeito, né? É verdade. Então, eu digo sempre isso, vou repetir isso todas as vezes que eu tiver oportunidade. O dia que a palavra de Deus parar de me confrontar, ou eu estou entrando pelo caminho da apostasia, ou estou com a mente cauterizada, porque eu preciso ser corrigido. Eu não sou perfeito. Então, todos os dias eu tenho que pegar dentro da pregação ali, tirar alguma aplicação pessoal e dizer, Senhor, eu preciso, sim, mudar nisso aqui. Sim, sim. Então, para hoje, inclusive eu preparei aqui um texto da palavra para a gente iniciar por aqui. Que está no livro de Êxodo, capítulo de número 32. Sim, Vitória, chega aqui, pai. Êxodo 32. Isso está gravando. O Senhor falou tremendamente comigo nessa palavra. Esses dias eu meditando nela. Êxodo 32. E fala daqui da fragilidade de um homem, sim, né? Um homem de, vamos dizer assim, de uma relevância, né? Porque a Bíblia fala aqui, eu vou ler aqui algum versículo aqui para a gente não ficar somente nas palavras, mas dentro do texto aqui. Diz assim o versículo 1: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram, levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que sucedeu. Arão disse, arrancai os pendentes de ouro que estão às orelhas de vossas mulheres, dos vossos filhos, das vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam sobre as suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou, né, com ouro um burril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Arão, ouvindo isso, edificou um altar diante dele, e Arão apregou e disse, amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer, a beber, e depois se levantou a folgar. Né? E aí, o que é que Deus falou comigo nessa palavra, pastor? O Moisés, ele subiu no Monte Sinai, para se encontrar com o Senhor. E Arão, naquele momento, quem era Arão? Arão era o irmão de Moisés, sim, o cabeça. Né? Era um vice-líder. Era o que estava ali no apoio. Isso. Então, quando Moisés sai, né, para ir ao monte, ele fala o que com Arão? Arão, assuma aí que eu estou indo ali. Rapaz. E o que acontece? O povo
vem com poder de persuasão, né? Sim, sim. Vem com Arão e fala, Arão, isso aqui está muito monótono. Pressão, Né? Arão, poxa, está muito devagar esse negócio aqui. Vamos colocar isso numa linguagem mais atualizada, né? Pastor presidente Moisés viaja, precisa resolver alguma coisa, foi buscar alguma coisa para a congregação e deixa o vice-líder. A maior dificuldade que tem. E o povo faz pressão sobre ele, dizendo, isso aqui está muito... Precisamos fazer alguma coisa, precisamos inventar alguma coisa. Porque Moisés, eu não sei o que foi que aconteceu com Moisés. Vamos fazer alguma coisa. A ideia era a ideia. E aí o que é que me vem hoje na cabeça? Que hoje, infelizmente, muitos líderes estão cedendo à pressão das pessoas, querendo novidades, querendo preencher um espaço que já deve ser preenchido por Deus, que esse lugar, como o próprio palavra do Senhor diz, que Deus não divide a sua glória com ninguém. Com ninguém. Muito atrativo, né? Então, quando eu vi esse texto, eu falei, meu Deus, e nesse tempo, porque nós podemos ver a Bíblia Sagrada, pastor, ela traz toda uma reflexão para toda a vida. Isso aqui não foi apenas uma história, isso aqui ficou como uma lição. Sim, sim. Que hoje nós temos visto muitos bezerros de ouro sendo levantados, tirando a glória que é do Senhor, tirando os méritos que estão no Senhor. Olha o que o povo fez. Disse, não, vamos fazer um bezerro de ouro. E depois que fizeram, isso aí é o Deus que tirou você da terra do Egito. Jogando Arão contra o líder. Isso. E Arão fraco, cedeu. Qual é que tinha seu posicionamento de Arão? Não, aqui não. Vamos aguardar Moisés. Se ele não voltar, nós vamos dar continuidade ao plano, ao projeto. A mesma visão. Então nós temos visto, né, o anseio do povo levando a líderes a ceder espaço. E o que a gente pode listar como seja esses bezerros de ouro sendo levantados? Muitas coisas. Nós temos visto que a igreja tem entrado... É claro, pastor, que a tecnologia é uma ferramenta que eu digo que foi Deus que deu sabedoria aos homens para criar. E se souber usar? Mas o uso excessivo da tecnologia, o uso excessivo, né, do marketing, porque a igreja hoje transformou... Hoje existe um departamento forte de marketing em algum ministério, que eles estão apenas trabalhando para poder... Qual vai ser o atrativo da semana para poder trazer a atenção do povo. Entendeu, meu pastor? Então eu vi nesse texto aqui o que aconteceu com esse povo. O que é que acontece depois que Deus vê, né, aquelas pessoas daquele jeito? O Senhor se irou. Meu Deus do céu. E o Senhor disse para Moisés que Moisés desce lá, porque o povo, né, o povo bagunçou tudo, se corrompeu. Moisés, a princípio, o Senhor ainda falou, vou destruir. Moisés, a princípio, falou, poxa, Senhor, não faço isso não. Por quê? Isso é natural. Ele viu o sofrimento que foi. Ele viu como foi a luta para poder conseguir tirar o povo lá de Israel. Então, ele intercedeu. Mas quando ele desce, que ele presencia com seus próprios olhos, ele se revolta. Ele tem que tomar uma providência. Eles chamarão a atenção. Entendeu? Então, meu pastor, a gente tem que ter cuidado, porque, infelizmente, nós temos visto isso se repetir. E justamente nesse tempo, isso que eu falei para o senhor agora há pouco, que nós precisamos... Eu não quero dizer assim para as pessoas, não, acredito que o pastor Paulo está falando, mas vamos para a palavra. Isso. Examine as escrituras e veja se a palavra de Deus não deixou tudo relatado, que nos últimos tempos apareceria falsos profetas, que apareceria, né? O próprio Jesus falou que, se possível, enganaria até os escolhidos. Verdade. Né? Se possível fosse, até o escolhido, como está aqui em Marcos, capítulo 13, versos 22 e 23, fala assim, pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão sinais, maravilhas, para que, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos. Né? E o Senhor avisou tudo isso antecipadamente. E depois a gente vê essa palavra sendo ratificada pelo apóstolo Paulo, treinando ao jovem Timóteo. Né? Aqui no capítulo 3, capítulo 4, quando ele orienta aqui o jovem Timóteo sobre a aparição também desses falsos profetas que estão trabalhando de forma, às vezes, pastor, de uma forma tão sutil. É verdade. Parece que algo está tão maravilhoso, né? A gente vê hoje muitas coisas acontecendo, as igrejas estão criando um formato hoje mais de uma casa de espetáculo do que de uma própria igreja. E
as consequências são de crentes frágeis. Crentes frágeis. Claro. Crentes frágeis, é isso, uma geração frágil, uma geração que não suporta. Olha o que diz aqui, ó, o apóstolo Paulo fala aqui a Timóteo, capítulo 4, verso 3, porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichões nos seus ouvidos, amontoarão para si o quê? Doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Né? Eles querem pessoas que os instrua, dizendo assim, fique tranquilo que ninguém vai te incomodar, desde quando você seja fiel nos seus dízimos, desde quando você seja fiel nas suas ofertas, vocês podem ficar tranquilos. Né? Então, e a cada dia que passa, surgem. Eu sei, pastor, como líder, que muitas pessoas vêm. Eu digo assim, eu não vou dizer que eu não sou aberto a ideias. Sim. Eu gosto de pessoas inteligentes do meu lado. Isso. Mas quando vem, pastor, a igreja tal está fazendo isso, vamos fazer também. Eu falo, mas qual é a base que eu tenho aqui? Tem que ter convicção da visão, né? Entendeu? Tem que ter convicção da visão. E assim, pastor, se for depender disso, o pastor Paulo encheu a igreja, o pastor Paulo vai ficar com a igreja com meia dúzia de crentes, mas que esteja interessado na palavra, interessado em ser tratado, interessado em ir para o céu. Porque o nosso projeto aqui é de ir para o céu, não é outro. Quando eu vejo ali Atos 14, 22, o apóstolo Paulo, ele está ferido. Ele tomou ele foi apedrejado uns dias antes. E ali em Atos 14, 22, ele vai ali confirmar a fé dos cristãos que estão em Jerusalém. Que os cristãos, eles estavam sendo perseguidos. E Paulo foi ali confirmar o sofrimento. É isso mesmo. Importa que entremos no reino dos céus com muitas aflições. E parece que esse evangelho de aflições, parece que ele está sendo apagado. Essa aflição. Eu já fui confortado com louvores, com letras de louvores, levante a cabeça, continue. Mas não pode chegar ao ponto de nos mimar. Isso. E hoje os compositores estão mais preocupados, e esse tipo de louvores é que dá mais ibope. É o que dá mais visualizações. Os louvores que são de adoração diretamente ao Pai, esses aí não dá muito views. Por incrível que pareça, hoje na loja, fui numa loja hoje, aí passou uma criança já bem crescidinha, uns seus 13 anos, e passou dentro da loja chorando. Mamãe, que ele tinha se perdido. Sim. E a primeira coisa, a primeira coisa que eu expressei dentro de mim foi: não aprenda a se virar, não. Porque a luta, a dificuldade... é para nos forjar. É para nos forjar. E Pastor Paulo, cadê os protestantes boa pergunta. atuais? Boa pergunta. Porque cadê os Martinho Lutero? Os Martinho Lutero. John Russell, Wycliffe. Cadê os isso, que se indigna porque o que foi que Lutero fez? Lutero percebeu que a igreja tinha ganhado um rumo diferente e ele falou, opa, vamos acabar com esse negócio de indulgência. E por que ele descobriu? Pesquisando. É o que está faltando às pessoas. Hoje em dia as pessoas não querem mais ler Bíblia. As pessoas querem que alguém chegue aqui, pegue um versículo isolado, faça a doutrina que ele fique confortável e pronto. Isso. Entendeu? Quando Paulo chega ali em Coríntios, se eu não me engano, falam sobre... Eu não vi até vós com sublimidade de palavras. Palavras bonitas. Porque a luta de Paulo foi com os gregos. E estudando sobre a Grécia, tanto as mulheres são lindas quanto os homens. Sim. Aparência. Sim. E a aparência, hoje, ela também é um fator... Ela é um fator assim que pode negativar em alguma área. Sim. Porque pode vir alguém que não tem aparência falando a verdade. Sim. Trazendo o evangelho genuíno. Sim. Com uma falha no dente. E não generalizando, vocês entendem o que eu estou querendo falar? E pode vir um simpático com a heresia. 99% das pessoas tende, gente, não vamos nos fazer de inocentes, porque tende a
E por aparência. Sim. E por aparência. Carisma. O ser carismático. Né? Voltando aqui para o texto que nós lemos de Êxodo, né? Para não perder esse gancho aqui. Isso. Arão quis ficar bem diante do povo. Isso. E ficou mal diante de Deus. Isso. Aí eu pergunto para o senhor, pastor, Arão entrou na terra prometida? Não. Não entrou. Nem Moisés entrou, né? Porque Moisés também... Isso. Teve um momento também que Moisés, ele também quis ficar com moral com o povo e deixou de prestar atenção no que Deus tinha falado para ele. Quando o povo está precisando da água, o Senhor falou para ele o quê? Tocar. Fale a rocha. Fale. Isso. E ele feriu a rocha. Não era para ferir. Não. No momento fez o quê? Não satisfez a vontade do povo? O povo ficou feliz. Moisés é o cara, mas com Deus. Ainda por pressão ou não, mas fez. Entendeu? Quer dizer, um homem que no princípio foi forjado e tal. Então, mostra claramente que nós, como seres humanos, temos uma grande facilidade de ceder aos anseios, né, para poder agradar, e depois desagrada a Deus e depois perde a bênção. O filho pródigo, deixa eu antes de falar do filho pródigo, dentro do assunto. Sim. Estou atrapalhando? Não, meu pastor, tá ótimo, tá ótimo. Eu gosto assim. Estamos interagindo. Eu não vim falar sozinho, eu vim para trocar essa experiência aí. Isso está agregando bastante. Isso, eu não sei qual foi a insatisfação que ele encontrou dentro da casa do pai. Insatisfação. Sim. E líderes e pai biológico, líderes espirituais, ele tem os sentimentos iguais. Não quer perder os filhos, o membro. Mas em nenhum momento o pai do filho pródigo, ele diz assim pro filho, não vá. Porque parece que a maioria eu tenho muito medo, eu vou aplicar, não generalizando, de líderes, é com medo de perder. Se for, volta. Como o filho pródigo voltou. A vida está lá fora para nos ensinar. Mas isso gera também por quê, pastor? Isso gera porque são filhos mal criados. Isso. E toma essas decisões porque não foi instruído, não foi, né? Talvez foi instruído, mas não aproveitou as instruções, né? Isso. Que nós temos visto. Às vezes tem muitas pessoas que me entendem mal quando eu falo assim. Quando a Bíblia fala das 3 parábolas, né? Ele fala da dracma, da ovelha e do filho. Isso. Né? A ovelha animal, irracional. Isso. O pastor buscou. Festa. A dracma perdida. Quem perdeu a dracma? A mulher. Ela mesmo buscou. E encontrou. Buscou com diligência e encontrou. Quando chegou na hora do filho pródigo, o pai foi buscar? Não. O pai ficou aguardando. E eu falo isso. Às vezes a pessoa não entende, fala assim. Eu falo, gente, a gente tem que ajudar o novo convertido, a gente tem que estar ali alimentando ele. Mas tem muitas pessoas que elas simplesmente se afastam de Cristo, né? E quer que alguém... Ou se não, tem pessoas que a vida inteira quer ser levada no colo. Elas crescem, né? E eu acho assim, um adulto que precisa ser levado no colo é porque esse adulto ele tem algum problema. Isso. Ele tem alguma anomalia. Sim. Ele deve ter alguma deficiência. Isso. Aí sim, né? Mas quando é uma pessoa sadia, chegou a fase de adulto, tem que caminhar. Eu amo o trabalho de evangelização. E a princípio, o senhor está até com a camisa aí do Ser Livre, que também é um trabalho de altíssima importância. É o Ser Livre. Sim. É um trabalho de evangelização. Amo. E a importância da evangelização é um exemplo a qual o Senhor nos mandou. Ide. Porém, a maior evangelização que o filho pródigo recebeu foi das consequências que ele estava vivendo e fez uma comparação com a casa do pai. Levantar-me-ei. Quando ele sentiu o desejo, Lucas 15, sim. Quando ele sentiu o desejo quando ele sentiu o desejo de se alimentar com a comida que os porcos estavam comendo, aí ele parou e refletiu. Pastor Paulo, a maior evangelização que pode trazer alguém de volta para casa, eu estou falando daqueles que saíram, que se aborreceram, é ele fazer uma comparação. A reflexão. E eu já vou aplicar logo. Vai continuar assim nesse sofrimento? Porque não concordou?
com um detalhe da igreja? Vai continuar ainda? Você está pensando, veja seu estado depois que você saiu, depois que você se afastou. Faça a reflexão. Em relação a isso, meu pastor? pastor, eu tenho também, nas minhas orações, eu sempre, todas as minhas orações, eu apresento os filhos pródigos, né? Aqueles que se afastaram. Sim. Né? Precisamos. E na minha oração, eu falo assim, Senhor, dê a ele 1 minuto de lucidez. Isso. Porque a gente sabe que é bíblico também, né? Que quando eles se afastam, né? Sim. Vem aí... A área espiritual. Isso, ela é afetada. Não é fácil, eu tenho lidado com muitos afastados, eles têm relatado. Tem essa parte também. Pastor, não é fácil retornar. A primeira vez que eu aceitei Jesus foi mais tranquilo e agora tá difícil. Eu tenho orado especificamente por alguns filhos que estão afastados. E sempre nas minhas orações, a minha oração é, Senhor, dê a ele 1 minuto de lucidez. Só basta 1 minuto, que eles parem um pouquinho e vejam, porque eles estão envolvidos no mundo de uma forma e de uma forma cega espiritual. Mas às vezes quem está de fora fala assim, como é que pode? Aquela pessoa antigamente estava cantando, estava pregando e agora está naquela condição. Eu vejo algumas, né, pela rede social que antigamente pregava e hoje está, né, envolvido com o mundo. Eu falo, Senhor, tem misericórdia, Senhor, dê 1 minuto a ele de lucidez. Em nome de Jesus. Né? E o meu pedido ao Senhor hoje também, Senhor, dá 1 minuto de lucidez para que ele reflita. Amém. Porque foi o que levou aquele filho pródigo, né, a lembrar da casa do pai. Foi um momento de lucidez. Ele pensou, entendeu? Isso. E Israel, quando ele ficou cativo, talvez muitos não saibam disso, quando a Babilônia levou Israel cativo, 4 meses andando até chegar Babilônia. Sim. 4 meses. E quando o rei Ciro decretou a volta, mais 4 meses. Uhum. O caminho de volta é complexo. Sim. E esse caminho de ida tinha chacais, lobos, víboras, escorpiões, ladrões, salteadores. O caminho de volta também é o mesmo caminho de ida. E o conselho que eu te dou, vale a pena passar pelos ladrões, pelos chacais, pelas víboras? Vale. Por quê? Você vai voltar a sentir a presença de Deus. Você vai tornar a sentir a Shekinah do Senhor. Sim. A sensação de segurança, a sensação de paz. Uhum. Então, não olhe para as dificuldades. Fulano vai falar, porque eu já caí 2 vezes e voltei. Esquece. A igreja vai ficar me olhando. Esquece isso. Volta a sentir a presença do Pai. Então, é baseado em tudo isso que a gente hoje olha com muita preocupação, né? Isso. Para esses novos crentes que estão sendo formados e já são formados de uma forma mais frágil, porque eu conheço pessoas que estão afastadas, que ainda pegou até um tempo mais vamos dizer assim, forte da palavra, mais rígido, e estão afastados. Imagina esses que estão sendo criados, né, como diz a Pandeló, né, sem convicção da palavra. Aí tem aqueles momentos na igreja, como eu disse, que as igrejas estão parecendo mais uma casa de espetáculo, né? Eu tenho algumas coisas assim que eu não jamais faria na minha congregação. Esse negócio de a igreja toda apagada, tudo escuro, esse negócio de muita luz na igreja, eu não gosto, porque você tira a atenção. Outro dia eu estava conversando com uma jovem e ela disse, pastor, o que você acha da dança? Eu falei assim, a dança é bíblico. A dança é bíblico. Né? No Salmos está lá, né, que deve louvar a Deus toda sorte de instrumento, e a dança também está envolvida. Porém, o que está acontecendo com a dança hoje? As pessoas estão fazendo da dança também um espetáculo. Nós temos visto que tem fugido um pouquinho, aí cada dia eles estão agregando, estão colocando, como eu disse, a tecnologia. Aí coloca adereços, coloca algumas coisas que acaba tirando o foco. E outra coisa, para mim a dança ela é importante quando ela traz a adoração. Esse negócio de dança com outro tipo de música, com uma música que não tem nada a ver, para mim, eu acho que já sai um pouquinho do sentido, porque o conceito da dança aqui dos Salmos é na adoração. Louve ao Senhor com dança. Entendeu? Aleluia. É louvor. Aí não pode ter outra coisa. Aleluia. Aí alguém me pega lá, me coloca lá um monte de luz. Outro dia eu estava percebendo que uma pessoa estava dançando e na dança lá ela apresentou um artefato lá iluminado.
Eu falo, quem vai estar prestando atenção à letra da música, ao louvor que está sendo cantado? Sim, Não. que é o A objetivo. atenção toda vai ser voltada para as luzes, aquelas coisas, então tira todo o foco, entendeu? Então eu vejo que isso é muita preocupação. Aí quando não é isso, é trazendo cultura judaica, né? São tudo coisas, pastor, que são colocadas para trazer a atenção do povo, para que as pessoas, eu falo assim, se as pessoas não for para a igreja, não for para Cristo, atraído por ele, pela cruz, pelo sacrifício, não tem sentido nenhum. Então, é com muito cuidado. Então, novamente, eu quero dizer para as pessoas que nos assistem agora, reflita sobre isso. Eu não quero que você chegue, não, pastor Paulo, pastor Afonso, estão falando aqui, eles estão dono da verdade, nada disso. Pare um pouco, reflita. Veja o que a Bíblia está dizendo. Veja que Jesus falou que chegaria falsos profetas que estaria fazendo o quê? Realizando sinais e maravilhas. Pessoas são curadas, Jesus está ali. E de repente, Jesus não está. Né? Porque o diabo também, ele pode fazer as palhaçadas dele. Entendeu? Então, a palavra de Deus, ela deve ser a única regra de fé e prática do cristão. E fora disso, a própria palavra do Senhor diz o quê? Que se porventura descer um anjo do céu anunciando outro evangelho, que seja considerado maldição. Então, meu pastor, é muito sério. Jesus está muito perto de voltar. E a cada dia que passa, tudo que Satanás quer, levar as pessoas para o engano. E se as pessoas forem estudar a história da igreja, eu sempre falo assim, gente, eu até encorajo as pessoas para estudar a história da igreja e ver que nós estamos hoje, onde chegamos, porque teve muitos irmãos nossos que pagaram com suas próprias vidas. A igreja do primeiro século, né, foi uma igreja que, ao mesmo tempo que eles eram cheios do Espírito Santo, né, sofreram perseguições demais, perseguição de morte. Foram mortos. E aí depois, Coliseu, lembra do Coliseu? Isso, entrega aos leões. Os leões foram aí negando o pai, negando a mãe, no caso de Perpétua, uma jovem. E Jesus falou isso, falou assim, as pessoas vão odiar vocês, por causa de mim vão odiar vocês. E no momento que a igreja começa a entrar por esse caminho da política da boa vizinhança, de eu não te incomodo, fique tranquilo, porque a gente vai ficar em paz. Não, a igreja é de confronto. Né? A gente sabe que dentro da história da igreja aconteceu a convenção de Constantino. A convenção, entre aspas, de Constantino. Isso. A igreja que não tinha status, passou a ter status, porque veio um camarada, né? Aí foi o começo da aliança da igreja com o Estado. E começou entrando. Entendeu? Isso. E aí, o estrago que formou. Aí depois, Deus usa quem? Martim Lutero. Pronto. Levanta um homem, vai lá, traz a igreja para o eixo novamente. Isso. Só que, ao longo dos anos, a gente já está vendo novamente. Eu sempre falo isso, eu acho que é necessário uma nova reforma. Né? Eu acho necessária uma nova reforma, mas eu acho que cada crente deve se posicionar. Eu deixo aqui meu apelo aos pastores. Né? Veja o exemplo aqui, Arão era um líder. Arão cedeu os anseios. É com muita vergonha que eu falo isso, pastor, que teve um dia um pastor conversando comigo, ele falou para mim, disse, pastor Paulo, eu tenho que ficar inventando, toda semana eu tenho que ficar inventando. Segurar. Eu tenho que ficar inventando uma programação para que as pessoas venham à igreja. Ele disse, a escola bíblica, eu tirei do domingo de manhã, botei para domingo de tarde, o povo não vai. Aí agora joguei para segunda-feira, ou o dia da semana, junto com a doutrina, para ver se as pessoas... Mas mesmo assim, um pouquinho de gente. Porque as pessoas estão acostumadas o quê, pastor? Semana de avivamento, campanha de não sei o quê. Ainda vem com essa ideia, né, de, vamos fazer 7 elos, não sei o quê. Meu pastor, né, eu não vejo nenhum respaldo bíblico para isso. Né, de você fazer uma campanha, ainda fala assim, se você faltar um dia, você vai quebrar. Esse dia eu até rio, porque perguntaram para mim... É uma risada de tristeza. Né? Perguntaram para mim assim, pastor, e aí, vamos marcar para a gente no monte orar. Aí eu falei assim, oração é bom, o Senhor mandou orar sem cessar. E a gente pode orar em qualquer lugar. A gente tem que orar todo tempo, como o apóstolo Paulo fala lá no Efésios capítulo 6, né, do 10 em diante, quando ele fala das armaduras, no final ele fala orando em todo tempo, as orações súplica, né? E vigiando também. Agora eu falei assim, eu vou no monte com você no momento que eu estiver aqui na igreja orando.
A igreja tem. Nosso ministério, graças a Deus, não perdemos esse costume de ter o nosso período de oração em todos os cultos, meia hora de oração, de joelho. Nós não perdemos esse costume e não quero perder. Né? Eu respeito quem não tem mais, quem não faz mais oração. Tem igreja hoje que ela começa o culto como se fosse um espetáculo mesmo. Né? As pessoas chegam lá, fica fazendo aquele social, daqui a pouco o pastor, boa noite, gente, vamos começar o culto. Aí faz a oração introdutória, amém, respeito quem partiu por isso, mas eu não abro mão. Eu fui forjado assim. Eu congreguei, o senhor sabe que eu congreguei na Desal aqui de Plataforma. Sim. Não fui nascido e criado, fui apresentado no altar na Assembleia de Plataforma. Dia de segunda-feira, nós subíamos andando, porque a gente sempre morou no São João, subia ali pelos Araçais. Quando a gente chegava ali no antigo ponto de ônibus do Luso, sim, a gente já escutava o clamor. Dava para escutar dali o clamor dos irmãos de joelho orando. Meu Deus. Né? E ter se perdido isso. As pessoas não querem. Aí, vamos orar no monte. Aí eu falo, pai, Deus é menino. Você ora no monte, mas não ora em casa. Você quer orar no monte, mas você não ora. Mateus 6,6, né? Atos capítulo 2, 42 em diante, fala que a igreja primitiva era uma igreja abençoada porque eles eram unidos. Diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, nas orações. Eles estavam juntos todos os dias no templo, né? De casa em casa também. E o povo hoje, meu pastor, não tem mais comprometimento com o horário. Confrontador, que tema maravilhoso. Né? Já chega na igreja, já em cima da hora, né? Aí dobra o joelho ali, ora, alguns segundinhos levantou. Então... E vai levando, né? Como se tivesse tudo... É isso. Como se tivesse tudo bem. Então, não adianta, meu pastor, eu ir para o monte. Aí, eu digo assim, o maior cuidado. Eu tive uma vez em São Paulo, eu fui num monte lá, chamado Monte da Luz. Um monte muito famoso. Virou um monte famoso, né? Como aqui tem um monte aqui de Itapuã. De Itapuã. Né? É, bem famoso. É. E aí eu fui convidado, né, por uma pessoa para ir nesse monte. Eu falei assim, eu vou. Uma experiência, né? Eu vou. Quando eu chego lá no monte, o que é que eu vi lá? Um povo subindo vestido de branco, descalço. Um povo carregando um monte de apetrecho na mão e tal. E lá em cima um monte de meninice, um monte de coisa. Eu falei, meu Deus, eu falei assim, eu não vou. Eu oro na minha casa. Quando o Senhor mandou a gente orar, ele falou o quê? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, em secreto, fale com o Pai, ele responde. Né? Como eu disse, orar se pode orar em qualquer lugar. Aí você vê pessoas indo para o monte, aí já tem que subir, aí levar alguma coisa, aí tem que fazer lá um ritual, aí tem que levar a água para ungir lá a água, para depois o pessoal beber dessa água ungida. Meu pastor, a Bíblia não mudou. Não. A Bíblia diz o quê, pastor? A fé vem pelo... Ouvir. O ouvir de quê? A palavra. É por tocar? Não. É por beber? Não. Não. É pelo? Ouvir. Pronto, acabou. É simples, o evangelho é simples. Meu pastor, o evangelho é simples. Os homens estão dificultando, mas tudo isso por causa dos anseios do povo. O povo está desanimado, não quer ir para a igreja mais, então tem que fazer um atrativo para que eles venham. Isso. Entendeu, pastor? Então é muito... E sem contar, pessoas turbadas, né? Os estragos na mente. Eu tenho muita preocupação com isso. Uhum. Revelação. Deixa eu dar um exemplo aqui. Que o nosso Deus, ele tem cuidado com isso. Quando ele usa Isaías para ir repreender o rei Ezequias, põe a sua casa em ordem, se não morrerás e não viverás. Uhum. E o rei Ezequiel diz que ele chora, vira o rosto para a parede, chora, e Deus muda. E Deus não vai usar outro profeta. Diz que no pátio, ele manda Isaías voltar. Porque imagine os senhores, se Isaías vai embora, vem outro profeta de tarde dizendo que ele não ia morrer. Será que não há uma confusão? Haveria sim. Uhum. Ia criar uma confusão na cabeça do rei Ezequias. E é tanta profecia de tarde, no culto de noite teve outra, de manhã diz que é para casar, de tarde diz que não é para casar, ou de manhã ouviu que é para ficar, de manhã diz que é chamado de missionário, de tarde diz que é chamado de obreiro.
Dá uma perturbação. Porque as pessoas estão mais confiando do que fala o profeta do que fala a palavra. Enquanto isso aqui está aberto no Salmo 91 em cima da estante. Como um amuleto. Um amuleto. Né? E nesse caso, é bom se eu entrar nesse assunto do rei Ezequias. Sim. Ezequias, quando ele recebe a sentença que ele vai morrer, ele vira para o lado, ele fala o que para o Senhor? Senhor, eu tenho sido... Lembra? Né? Que a tua casa estava fechada, o culto estava... E o senhor acha que o problema de Ezequias era um problema espiritual? Não era um problema espiritual. O problema dele era de administração. O Senhor arrume a sua casa, o Senhor estava mandando literalmente ele cuidar da casa dele. Sim. Né? E o senhor sabe, né, depois que aconteceu com ele. Dentro desse período de 15 anos, nasce um filho. Né? O Senhor já tinha advertido ele previamente, e esse filho fez tudo o que era mal aos olhos do Senhor. Ele também, naquela oportunidade, recebe lá a visita, né, que ele pega os embaixadores da Babilônia. Ele vai lá e faz o quê? Que poderia glorificar o nome do Senhor, vai ser exaltado. Ele vai lá e abre a casa dele, mostra tudo. Os tesouros, tudo. Entregou para o inimigo, quer dizer, o Senhor já tinha advertido ele previamente. Né? Então, a Bíblia está aqui, pastor, dizendo tudo. A Bíblia não esconde nada. A Bíblia mostra aqui as pessoas que fizeram as coisas certas, tá gravando, né? Que fizeram as coisas certas e tiveram bom resultado, e mostra também os que falharam. Isso. Né? E tiveram péssimos resultados. Com certeza. Então, nós precisamos estar cada dia olhando para esses exemplos para Senhor me guarde, porque, pastor, não é fácil. Não é fácil a gente hoje manter assim uma visão e dizer, Senhor, não vou abrir mão dessa visão, porque muitas pessoas querem nos persuadir, dizer, não, pastor, mas ali estão fazendo isso, está dando certo ali. Como uma vez um camarada congregar comigo falou assim, pastor, se o senhor ficar aí nesse culto de quarta-feira sem trazer um pregador, porque quando eu cheguei de São Paulo, a primeira coisa que eu fiz, falou assim, a partir de hoje a gente vai suspender por um tempo o pregador de fora. Quem vai pregar ou eu ou o obreiro da casa. Sim. A gente vai dar uma segurada. A casa estava cheia, esvaziou. O culto de segunda-feira de doutrina era vazio. Eu comecei a encher o culto de doutrina. Eu falei, glória a Deus, é isso que eu quero. Eu não quero aqui 7 semanas disso, 7 semanas daquilo. Eu não quero isso. Eu quero um povo que esteja aqui por causa... Eu quero um povo aqui que esteja aqui por causa da palavra. Entendeu, pastor? Se não for pela palavra... Isso. Quando Jesus deu aquele sermão duro lá, né? Que aí Pedro foi lá e falou, pastor Jesus, o senhor pegou pesado com os membros aí. Isso. Pô, tá indo embora, a congregação está ficando vazia. Jesus não falou assim para ele, assim, Pedro, tá de cabeça quente, Pedro, chama o pessoal aí, eu quero conversar, vou me retratar com o povo. Você também não quer ir com ele, não? E eu digo assim, Jesus naquele dia estava muito bravo. Ele estava irritado. Ele falou, você não quer ir, não? Aí Pedro falou, ok, para onde nós iremos se só tu tem palavra de vida eterna? Então só ele tem palavra de vida eterna. Então não adianta nós queremos aí ficar, né, inventando historinha, inventando novidades para que as pessoas sejam atraídas, né? A tecnologia está aí, a gente já utiliza muitas tecnologias. Eu sou de uma época que a igreja praticamente não tinha instrumento, né? Entrou os violões, de repente não tinha bateria, daqui a pouco entrou bateria. Maravilha, isso contribui, isso agrega, né? Eu tenho hoje na igreja lá um retroprojetor que, né, passa a letra do louvor ali. A gente utiliza agora quando a gente começa a partir, né? E outra coisa que eu tenho visto é que um vai copiando o outro. Vitória. Um vai copiando o outro. Isso. Né? E aí, daqui a pouco, hoje tem hora que eu vejo um programa de eu vejo hoje uma chamada, né, de uma igreja, parece que está fazendo uma propaganda de um shopping. Né? Venha, porque aqui o estacionamento é amplo, aqui tem o café, aqui tem isso, aqui tem um berçário para o seu filho, venha porque o pastor aqui é amoroso, venha porque só falta dizer, aqui tem desconto, né? Aqui o dízimo aqui tem um desconto, aqui você... Então, pastor, a gente ri, mas o negócio é sério. Com certeza. E eu creio que Deus ainda tem os seus remanescentes. Eu louvo a Deus pelo perfil, né, do senhor e dos demais que vêm aqui, pastor Sandro, o pastor presbítero Jonas, todos o perfil da veracidade, do compromisso com a palavra. É importante, porque ela nos guia, ela nos dá direção, ela nos aconselha. E
E o senhor também foi agraciado também com um dom, louvar, né? Louvar. É. E a gente vai Vamos cantar um louvor vamos aqui. ouvir aqui. Viu? Então, mas é isso, pastor. A palavra hoje é essa. Eu quero convidar o povo, né, a refletir sobre isso. Lembre o que Jesus falou. Lembre o que o apóstolo Paulo falou a Timóteo. O apóstolo Paulo já estava finalizando, né, o seu ministério, e ele encontrou em Timóteo um jovem, né, comprometido, mesmo sendo jovem. Procura te apresentar. Ainda falou assim, procure homens fiéis para que você passe a mensagem, para que não morra essa verdade, dessa mensagem. Né? O compromisso, a preocupação, milite como um bom soldado, não se embarace com essas coisas, venha sofrer. Né? Então, hoje a gente está vendo que está faltando, né, essa atenção. Alguns pregadores hoje, você convida um pregador hoje para ministrar na sua igreja, você fala para o pregador assim, o culto começa às 18 horas. Ele chega às 18h40. Pastor, quando a pessoa está trabalhando, amém, é justificado. A pessoa está trabalhando, não chegou atrasado porque quis, mas muitos já pegou mania de chegar atrasado. Sim. Chega depois do louvor. Ou seja, eu convidei ele para o culto. Isso. Ele só chegou para pregar. Isso. Ele não participa do culto, ele não participa do louvor, né? Ele não respeita a liturgia da igreja, porque eu acho que é assim, se eu estou no lugar, eu respeito a liturgia. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Se os irmãos têm um período de oração, eu vou respeitar, eu vou fazer. Isso. Se tem o louvor, eu vou participar do louvor. Isso. Quando eu sou convidado, eu procuro me adaptar à liturgia do ministério. E alguns têm feito isso. Outra coisa, vigília. Muitos, né, falam assim, pastor, vamos fazer uma vigília. Eu falo, eu gosto de vigília. Como eu falei, eu gosto de oração. Mas o que eu tenho visto em vigília hoje, pastor? É show. As vigílias hoje são vigílias de vários pregadores itinerantes. E não era esse o objetivo, né? Pastor, eu já falei assim, eu vou fazer um desafio. Eu vou fazer uma vigília. A vigília vai começar às 22 horas, vamos terminar às 5 da manhã. Os pregadores que vão pregar, eles têm que chegar às 22 comigo e sair às 5 da manhã comigo. Se aceitar, eu topo. Porque eles não ficam. Cantores não ficam. Ele chega na hora de cantar, canta e vai embora. Pregador chega, prega e vai embora. Quer dizer, ele está apto para poder ensinar e não está apto para sentar para aprender. Quer dizer que eu vou te ouvir, o senhor vai me ouvir pregar, e depois que você for pregar, eu vou me embora. E isso está acontecendo de uma forma generalizada. E a vigília antigamente era clamor. Era de oração. Era de oração. Uma hora de oração, depois levantava um hino da harpa, uma meditação, joelho de novo, clamor. Até porque, quando se fala, aconteceu um acidente de carro, aconteceu uma tragédia. Tem gente precisando de uma cirurgia grave, começou a cirurgia agora às 5 da tarde, já vai fazer horas que essa pessoa entrou na cirurgia, precisa de um clamor, precisa de uma oração. O marido descobriu a traição, escondeu a faca debaixo da... Vai acontecer uma tragédia. Uma igreja orando, uma igreja intercedendo. Gente, baseado no que o senhor trouxe aí, nós temos que voltar para a nossa realidade. O evangelho é sério. Então, isso gera o quê? Gera pessoas descompromissadas. Aí, o pastor, ele não se atenta a isso. Então, os membros acham que também pode ser da mesma forma. Sim. Aí, tipo assim, como é que eu vou cobrar um membro meu? Porque você saiu antes do culto acabar. Porque você chega atrasado na igreja. Né? Eu sou da seguinte opinião. Se eu convidar um pregador, já aconteceu. Eu convidar um pregador, ele chegar atrasado, sem justificativa. E quando ele chegou, eu já estava pregando. Isso. E eu não passei para ele, não. Eu continuei pregando. Depois falei, meu filho, vamos marcar para outra data. Isso. Né? Porque eu acho, quando eu assumo um compromisso com o senhor, eu pergunto qual horário. Evangelho é sério. Eu sou chato, pastor, com horário. Eu sou chato. Tem gente que não gosta de mim. Tem gente que não gosta de mim por causa disso, que eu sou chato com horário. Imagine se eles encontrassem um ortodoxo. Então é isso, meu pastor. E mais uma vez eu digo, reflita em tudo que a gente falou. Não fique chateado, não. Mas pare e pense. Diga, olha, qual o propósito da igreja? É ir para o céu. Então, o que é que está nos afastando do céu? O que é que está nos levando aí a se atrair com um bezerro de ouro? Né? Líderes, não ceda, né, a pressão, que as pessoas vão ficar, né, ali, não, vamos fazer alguma coisa. Está muito monótono isso aqui. Vamos dar uma agitada aí, né? Mas não, é o Senhor que tem que, se não for Ele, é tudo por Ele, para Ele.
né? Tudo para Ele. Amém, meu pastor? Vamos louvar. Vamos louvar. Eu vou cantar esse louvor que eu gosto muito dele. Aleluia. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tem adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que eu já sou, um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tem adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser Um adorador por excelência. É isso que eu não quero perder jamais. Tá no DNA. E eu aprendi. Eu nasci no Evangelho, pastor. Eu nasci no Evangelho, mas eu fui ter uma experiência com Deus, já casado, já com filhos, experiência com adoração. Eu passei por um problema muito difícil, né, que abalou a minha vida emocional. Fui parar no médico, achando que eu estava infartando. Isso eu tinha 30 e poucos anos, mais ou menos isso. 30 e poucos anos, fui parar na Clisu aí, e ali fiz as baterias de exames cardiológicos, né, eletro, eco, e depois o médico me olhou e falou assim: meu jovem, seu problema, você não tem problema nenhum no seu coração, seu problema é ansiedade, você está preocupado com alguma coisa? Relaxe, tira umas férias, né? E eu falei, mas eu estava morrendo, eu achei que estava morrendo, né? E nesse dia, era um dia de segunda-feira, aconteceu isso de domingo para segunda. Eu estava passando um problema muito terrível, foi quando eu voltei de São Paulo para cá, eu comecei a passar um aperto financeiro muito grande. Eu tinha um status de vida, né, tranquilo, tinha um saláriozinho bom, e de repente eu me vi e me bateu o desespero. Isso era de sábado para domingo. Quando foi segunda-feira, eu fui para o culto, na época aqui na Desal. E quem estava ministrando esse dia é o pastor Antônio Batista, não sei se o senhor conhece, da Assembleia dos Araçais. Conheço, um abraço, pastor. O pastor Antônio Batista pregou a solicitude da vida, não esqueço nunca. Ele disse, lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade, Ele tem cuidado de você. E ele ainda falou, e naquele dia a igreja estava lotada, parecia que só tinha eu no culto. Muito obrigado. E o Senhor falando comigo, tem gente que fica tão ansioso que vai parar no médico. Deus está dizendo para você, em vez de se preocupar, louve.
Em vez de ficar preocupado, tem um louvor na sua boca. E naquele dia, meu pastor, Aleluia. eu me despertei para adoração. Eu já era músico na igreja, já tocava, já cantava. Mas a partir daquele dia, eu comecei a ter verdadeiramente no meu DNA a adoração. Então hoje, para mim, é o meu respirar. Né? Eu gosto de adorar em casa, eu pego meu violão, começo a adorar. E sinto o cuidado de Deus na minha vida. Amém? Depois dessa luta aí, qual foi o primeiro louvor? Meu pastor, esse daqui fez parte desse momento que eu vou cantar agora. Viu? Deixa eu ver se eu consigo cantar ele na nota que eu cantava. Sim. Gente, pastor Paulo da IGAD está aqui nos agradecendo por sua presença. Maravilha, maravilha, maravilha. E assim, depois disso, meu pastor, nunca mais eu perdi uma noite de sono por causa de problema. Os problemas continuam? Vem, vai, porque assim mesmo funciona, mas nunca mais. A ansiedade foi curada pela palavra. Então a palavra tem poder de curar, meu pastor. Entendeu? É assim, ó. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim, oh, Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, precisa tomar decisões. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer te dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, Deus está cuidando, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim, oh, Deus cuida de mim, Ele cuida. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Pronto. E aí fui curado da ansiedade. Hoje tenho contado esse testemunho para muitas pessoas. Tenho mostrado para as pessoas que confiar no Senhor é confiar. Meu filho, quando estava pequeno, mais velho, eu colocava ele em cima de uma muretinha que tinha na casa da minha mãe, uma alvenaria que tinha que meu pai fez na adaptação, e eu chamava ele, ele pulava
meus braços, confiava, ele vinha com toda a força, pulava, confiava, pulava, porque sabia que o pai estava ali para segurar. Na piscina, eu chamava ele vinha correndo pular na piscina, não sabia nadar, mas pular, sabe por quê? Que o pai estava ali para... Então essa é a confiança que temos que ter no Senhor, né, meu pastor? Então, nesse louvor aí, nessa palavra também eu deixo, né? Se você está passando pelo momento de dificuldade, confia no Senhor, descansa, porque Ele cuida como ninguém sabe cuidar, né? É a melhor maneira, é a dele, é a hora perfeita, o plano dele é perfeito. Deus é maravilhoso. Amém, meu pastor? Mas o senhor pode ficar à vontade. Eu quero também aproveitar, né, e falar do nosso Ser Livre agora em setembro, pastor. Dia 20 e 21 de setembro, final de linha de plataforma. É a 12ª edição. Né? 12ª edição. É o Ser Livre Apostólico. Ser Livre Apostólico. 12 anos. Confirma a data, pastor? 20 e 21 de setembro. Você já está convidado. Muitas novidades esse ano, para a glória de Deus, né? Com todo cuidado, com todo zelo, para que a gente mantenha a mesma ideia que é ano de política, mas a gente sabe que o projeto não é político. Como todos os anos, a gente não vai montar ali um palco, a gente vai montar um altar para adoração, né? E só os adoradores. Muitas vezes as pessoas ficam dizendo, pastor, o senhor tem que trazer um cantor de nome, tem que trazer um cantor famoso. Eu digo, se as pessoas não forem à praça por causa de Jesus, não vá por causa de Jesus. Aleluia. Eu sou contra cartaz com foto de cantor. Eu sou contra. Eu sou quadrado, pastor. Eu também. Eu sou quadrado. Outro dia eu fui convidado para pregar, um pastor amigo meu me chegou a pregar, e ele disse, pastor, mande uma foto sua aí para botar aqui no cartaz. Eu falei, meu pastor, se eu colocar minha foto, eu não vou. Aí ele é meu, pastor. Eu falei, não bote não. É outra coisa que virou moda. Aí eu falo assim, pastor, porque o nome que tem que aparecer é Jesus. E não dá para tirar foto de Jesus, botar. Então a gente fica só com ele em espírito. Né? E ele sabe que Deus é grande demais, não cabe, não tem megapixels para poder suportar, carregar a imagem de Jesus, que é muito grande. Mas ao mesmo tempo ela está dentro do nosso coração. Então eu não gosto disso, eu não gosto de cartaz, eu não gosto de ficar divulgando o cantor, o artista, para poder atrair as pessoas. Jesus vai estar lá. Jesus é gente boa, é importante, então vá por causa dele. Né? Pronto. A minha ideia é essa, meu pastor. O louvor que marcou, assim, que o senhor sente a presença de Deus. É um louvor todos, mas é um louvor muito antigo que eu não paro de cantar ele nunca. Ele faz parte. Eu acho que em várias congregações ele continua sendo cantado, que é esse aqui. Queremos o teu nome engrandecer. Aleluia. Para ti, Jesus. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito de louvor na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor e que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor.
pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Que maravilha. Amém. Amo esse louvor, né, que exalta a grandeza de Deus. Eu fico observando os levitas. Que dom maravilhoso. Eu digo que eu fui agraciado por Deus. Sentar assim no final de tarde, com o violão. Isso. E a música entrou na minha vida de uma forma assim, tão assim, despretensiosa, né? Meu pai tocava acordeon, mas eu nunca me interessei pela música, nunca me simpatizei com a sanfona, né? Sim. E aí a gente passou por um processo. Eu tinha 8 anos de idade e minha mãe faleceu. Aí, 8 anos de idade. E foi um momento muito difícil pra gente. Meu pai tinha 10 filhos na época, né, que ficou viúvo. Meu Deus. E nós passamos um momento muito difícil nas nossas vidas. E quando foi 3 anos depois, meu pai se casou novamente, né, com a minha mãe, a irmã Maria, né, que todo mundo conhece como irmã Marisa. E ela, quando ela veio morar conosco, depois do casamento, ela trouxe um violão. E esse violão chegou lá em casa, ela disse, esse violão eu ganhei e eu nunca aprendi. E a gente despertou para o violão. E, pela misericórdia de Deus, pastor, eu nunca tive um professor de música na minha vida, né? Naquela época era muito mais difícil que hoje. Eu falo para os meninos de hoje que hoje está tudo mastigado. Você vai no YouTube aí, você encontra videoaula aí para principiante, tem tudo mastigado. Naquele tempo não tínhamos esses recursos. E foi obra do Espírito Santo meu, nas nossas vidas, na minha vida, na vida dos meus irmãos. Nós aprendemos a tocar, e a gente ficava ali trocando. Aí depois eu fui pro teclado. O teclado, naquela época, meu Deus, método de teclado. Eu queria um método de teclado. Através do violão, eu fui ali fazendo, marcando, que eu pegava aqui a composição de dó, mi, sol, aí marcava, ia lá no teclado. E aí eu comecei a tocar teclado também. E hoje eu toco um pouquinho de violão, um pouquinho de contrabaixo, um pouquinho de teclado. E tenho encarado isso sempre como um dom, um presente que Deus me deu. E eu amo louvar. Eu gosto de pregar também, ministrar a palavra, apesar que eu não gosto eu não sou pregador, sempre digo isso. Eu gosto mais, me dedico muito ao ensino, né? Do estudo de doutrina, sempre trabalho no estudo de doutrina assim com 2, 3, 4 semanas com o mesmo tema, para estar ali. Hoje, para aqueles que estão aflitos, qual louvor o senhor louvaria? Para quem está aflito, eu diria... Tem esse louvor aqui, não sei se eu vou conseguir cada voz, eu cantei muitas vezes assim. Quantas vezes tem chorado aos pés do Senhor, e agora prontamente Deus atende o seu clamor. Eis que agora o anjo traz a benção para você, e a vitória você vai receber. Pelo sangue de Jesus, tu vais vencer. No sangue de Jesus, tens poder. No sangue de Jesus, comece a cantar. No sangue de Jesus, Deus vai operar. Deus conhece o teu ser e jamais te esqueceu. Lembras quando aflito estava, Ele te socorreu. Agora uma vez mais tu sentirás o seu poder, pois lá do céu sobre ti Ele vai descer. Pelo sangue de Jesus, tu vais vencer. No sangue de Jesus tem poder. No sangue de Jesus comece a cantar. No sangue de Jesus
Deus vai operar. Amém? Não consigo mais, antes cantava nessa nota, mas vai ficando velho, a gente vai... Mas Deus falou. Mas a mensagem é essa, né? Que tem que confiar no Senhor. E às vezes a pessoa se sente assim, parece que o céu está de bronze, parece que fechou. Mas eu digo sempre, o silêncio de Deus é a melhor resposta. E quando ele está em silêncio, ele está trabalhando, como diz até a letra de um louvor, né? Então, confie no Senhor e eu quero deixar a mesma receita que eu recebi da palavra, né? Olhe o lírio dos campos, olhe os pássaros que não trabalham, não juntam celeiros e o Pai cuida, né? E a palavra do Senhor diz assim, se o Senhor cuida, né, do lírio que nasce, murcha, morre, né? Imagine de nós. Então, Deus cuida. Agora, eu digo sempre que sempre o princípio da bênção é a obediência. É verdade. Né? Não adianta as pessoas quererem viver de qualquer maneira e querer desfrutar da bênção. Não. As bênçãos do Senhor são condicionais, pastor. A salvação é pela fé, né? Pela graça por meio da fé. Isso. Não é isso? Verdade. Não vem de nós. É dom de Deus. É dom de Deus. Isso. Não adianta. Né? Mas as bênçãos, Deuteronômio capítulo 28, se atentamente me ouvir, cuidando de guardar, é condicional. O Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Pronto. Pode ver que todos os textos relacionados à bênção, ele traz uma condição no seu bojo. Então é necessário estar atento a isso. Não adianta as pessoas... que hoje o povo gosta muito de levante a mão e receba. Mas tem que passar pela obediência. Né? E é isso aí, só vitória. Eu já quero agradecer. Sim, pastor, antes que eu me esqueça, perdão pelo horário, mas como eu falei para o senhor ainda fora do ar aqui em off, sim. Em relação à emancipação da congregação de plataforma. Né? Todos conhecem, pastor Paulo é pastor da IGAD, a IGAD de plataforma, a IGAD de Bariri. Então, desde o dia 11 de março de 2024 agora, que eu chamei os obreiros da congregação e falei para ele que estaria emancipando eles, né? E a partir de então eles tinham que trabalhar a parte administrativa da igreja, que eles tinham que reunir entre eles para fazer decisões quanto a toda a parte administrativa da igreja, eu não estaria mais envolvido nessa parte administrativa, burocrática do ministério daqui da feirinha, da rua Úrsula Catarino, 61. Então, hoje, o pastor Paulo não tem mais gerência, né? Não é mais o pastor da congregação de plataforma. Né? Hoje, eu estou sob a responsabilidade somente do ministério de Bariri. Pastor, foi divisão? Não, não foi divisão. Foi emancipação. Eu e a pastora Marta, nós somos irmãos, né? No sangue, pelo sangue. Isso. Temos bom relacionamento. A gente continua trabalhando as parcerias dos projetos, né? Sociais, como Ser Livre, a gente trabalha em parceria. Eu digo sempre, o projeto Ser Livre é um projeto interdenominacional. Todos os pastores são convidados, né? Pedimos aos pastores que nos apoiem. Quem estiver lá conosco vai ter a oportunidade de subir ali, a gente orar junto, a gente fazer. Não dá para dar oportunidade para todo mundo, porque o tempo não permite. Mas, dentro da possibilidade, a gente está honrando sempre os pastores que vão ali. Certo? Inclusive, eu quero deixar o convite para o senhor, o senhor está conosco. O senhor já esteve conosco, né? Isso. E aí, esse propósito de emancipação é um propósito já do meu coração, que eu pastor Paulo, sempre falei, né, pastor? Não sou favorável, porque uma rede de igreja, a rede de igreja, ela tem muitos problemas, porque tem pastores que você vai lá, você implanta a sua visão. Outra coisa também, pastor, implantação de visão, você implanta a visão, mas eu não estava tendo tempo para poder estar acompanhando de perto. E assim, eu sou chato em algumas coisas, entendeu? Em algumas coisas sou muito chatinho, sou criterioso mesmo. E é zelo também, eu aprendi com meu pai a ser zeloso. Então, pelo fato, né, de a igreja já estar ali formada, financeiramente equilibrada, eu acho melhor assim, né, emancipar. Eles, inclusive, já adotaram um novo nome para o ministério, não é mais IGAD, eles adotaram um novo nome. Está lá no perfil dele, na rede social, o pessoal vai seguir. Só a diferença é que eu não tenho mais, né, como pastor
da congregação de lá, né? Então, qualquer dúvida, né, para que não haja especulação, que havia a pessoa, dividiu a igreja. Nem toda, A pastora Marta dividiu a igreja, rachou com o pastor nem Paulo. toda separação é sinônimo de vínculo, Término de vínculo. término de vínculo. Não é término de vínculo, né? Eu gosto muito de usar Aham. Ló e Abraão. Sim. Ló e Abraão, Aham. Barnabé e Paulo, não é assim? Uhum. Enfim. E eu tenho o nome Paulo e eu tenho, assim, muitas coisas aqui de Paulo em mim, viu? Eu sou uma pessoa assim que eu não gosto de ficar adulando muita gente, eu não gosto de ficar paparicando ninguém, eu gosto de pessoas que abraçam a obra, que a obra não é minha, a obra é de Cristo. Eu gosto de pessoas que vão fazer, vamos pegar. Entendeu? Eu não sou muito de ficar ali paparicando. Não. E Paulo e Barnabé, a separação deles se deu por conta de João Marco, né? João Marco era um pouquinho... Aí depois eu digo sempre, a igreja precisa ter um Paulo, precisa ter um Barnabé para poder estar dando uma equilibrada. Mas se for todo mundo Barnabé, aí bagunça, né? É preciso. Eu creio que Paulo levou... Eu creio que Barnabé levou algumas coisas de Paulo também, algumas referências. Por obra, porque Abraão, ele chama Ló e fala assim, há moradores na terra. Em outras palavras, testemunho. Sim. Não é bom a gente ir, em vez da obra sofrer, vá para a direita. Que eu vou para a esquerda. Lá tem alma, aqui também tem. É isso. Né? É isso. Porque nós somos observados. E graças a Deus tem um bom relacionamento com a pastora Marta. Temos mais convergência. Eu quero até mandar um abraço para a nossa pastora. Ela disse que está devendo uma visita aqui. Eita! Eu tenho mais convergência do que divergência. Claro que divergência nós vamos ter sempre. Em prol da obra. E faz parte. Faz parte de você ter divergência. Hoje mesmo eu estive conversando com ela. Ela disse, meu pastor, você vai continuar sendo meu pastor. Quando eu tiver qualquer dúvida... Fala, amém. Eu também, quando tiver qualquer necessidade, eu vou recorrer. Eu tenho alguns pastores assim que eu tenho assim um relacionamento, né? O pastor Igor, mesmo lá de Lamarão, pastor parceiro também, que a gente está sempre trabalhando em parceria também com ele, lá de Lamarão, né? Eu gosto disso, de pastores. O pastor Igor mesmo é uma pessoa que, às vezes, ele está em dúvida em relação a alguma decisão, a tomar do ministério. Ele chega para mim e fala assim, pastor, eu estou tomando essa decisão, o que é que o senhor acha? Eu acho legal, né? E eu também já me consultei com pastores mais antigos do que eu, já pedi orientação. Isso é bom, é saudável. Não é, meu pastor? Então é isso. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do senhor. Amém. Né? Eu sou aquele pastor auxiliar. O senhor vai dar um... Amém. E eu vou estar alinhando para o senhor e levar uma palavra. Eu louvo a Deus que eu tenho aprendido muito dos senhores, da nossa irmã Marta, de vocês, da pastora Rita, pastor França, pastor Almir. A bispa auxiliadora, eu cresci no meio de vocês. E eu quero também deixar um recado aqui para os meus pastores amigos aqui na plataforma. Isso. Pode contar sempre comigo. Isso. Eu digo sempre, se for projetos evangelístico, social, conte comigo. Verdade. Né? Não me convide para outra coisa, não. Não me convide para festividade, não, porque eu não sou muito fã de festividade. Meu negócio é campo, ir para o campo. Vamos fazer o seguinte, antes de eu encerrar, vamos encerrar com louvor. Encerrar com louvor? Pronto. Se eu tenho algum pedido especial, de repente, se eu souber, eu canto. Vamos ao que está sentado, né? Ao que estará sentado. A gente já louvou já? Qual que é? Ao que estará sentado. No outro. Aquele. Poderoso Deus? Poderoso. Ao que estará sentado. No trono. E ao Cordeiro. Seja o louvor, estará sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor.
seja a honra, seja a glória, seja o nome dos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, Senhor. Amém. Amém, pastor. Glória a Deus. Amém, pastor. Meu pastor, foi não? Eu que agradeço, pastor, mas por essa oportunidade, né? E quero convidar vocês, não esqueçam de se inscrever no canal do pastor, né? Podcast do pastor Afonso. Ative o sininho de notificação. Compartilhe mesmo, irmão. Em nome de Jesus. Vamos fazer esse canal cada dia mais forte, porque tem sido usado como ferramenta, né? Amém. De palavra, de, né, tantos testemunhos que já passou por aqui. Verdade. Né, testemunhos fortes. Eu quero destacar aqui um do nosso irmão Daniel e irmão Nonato. Dá para voltar, irmão. Dá para voltar, né? Amém. Então, dá uma olhadinha, assiste os outros vídeos que você não assistiu ainda. Dá esse like aí, esse joinha aí. E vai ser uma bênção. Amém? Meu pastor, obrigado. Amém, meu pastor. Eu creio que em breve estaremos de novo, só para louvar. Se Deus quiser. Amém. A mensagem foi maravilha. Gente, estamos encerrando mais uma edição do nosso podcast com o pastor Afonso. Estávamos conosco aqui o nosso pastor Paulo, nos agraciando com a palavra. Eu vou tematizar a mensagem como voltando às origens. Voltando às origens, pode ser. Voltando às origens com um pouco de testemunho, que a gente ouviu aqui um testemunho. Voltando às origens com um pouco do testemunho da vida do pastor Paulo. Fica com Deus, que Deus abençoe a vocês hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.